Boa tarde, pessoal. Aqui quem vos fala é o presbítero Dênio Moutinho do canal Libertando os Cativos. Sexta-feira é mais um dia de vídeo e, sem perda de tempo, vamos lá. Eu iria fazer um vídeo aplicado aí a sexta-feira 13, né? Mas o Senhor me deu essa direção: manda quem pode, obedece quem tem temor. Eu quero ler aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 18. Eu vou ler alguns versículos porque senão vai ficar muito grande. É outra coisa que estou trabalhando para reduzir o nosso tempo de vídeo. Então vamos lá. Ezequiel 18, 4 diz assim: Eis que todas as almas são minhas, assim como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Vamos passar para o versículo 10. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, e fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes comidas sacrificadas a ídolos, e contaminar a mulher do seu próximo, e oprimir o aflito e o necessitado, e praticar roubos, e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá, diz o Senhor. Eu quero passar para o versículo 21. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. O Senhor não lembrará as suas transgressões. Mas, aqui no versículo 24, mas se o justo se desviar, e na sua justiça, cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu. No seu pecado com que pecou, nele morrerá. Eu quero passar para o versículo 30, que diz assim: Portanto, eu vos julgarei cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, e um espírito novo, pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Eu, na realidade, preparei, estava no coração aqui um outro vídeo, e o Senhor me deu esse tema aqui, numa oração que eu fiz de abertura. E se o Senhor mandou, Ele faz a obra. Veja, meus amados irmãos, em Ezequiel 18, ele traz um tema em que Israel, num desses processos aí de sequidão espiritual, um processo de escravização, como é hoje em dia, como tem passado muito a nação brasileira, outros países como o Haiti, como a própria África, como outros países que sofrem a ausência da benevolência, vamos dizer assim, de Deus, no sentido de que não há muitas condições adversas que o povo sofre mesmo, é açoitado pela sua própria sorte, Então, Deus, ele, nessa passagem, ele deixa claro que o povo de Israel também estava murmurando, estava ali questionando a Deus o porquê que estava acontecendo aquilo na vida deles. E essa é a pergunta. Eu acredito que muitas pessoas deste canal e muitas pessoas que virão ainda assistir esses vídeos estão fazendo nesse momento. Por quê? Por que isso está acontecendo na minha vida? E essa passagem, ela deixa bem claro como funciona a mente de Deus, como funcionam os princípios de Deus, para que a gente possa alcançar o favor de Deus em nossas vidas, e para que Satanás ele não possa te acusar de nada. E aí você vai entender que Deus, ele se satisfaz aqui. Ele dá três situações nos quais ele imputa ali a justiça às almas, que é ele não se entregar
a cultos pagãos, ele não comer carne sacrificada a ídolos, ele não passar o seu irmão para trás, ele cuidar do direito do órfão, da viúva, ele não emprestar o seu dinheiro à usura. Esses aí são algumas obras que Deus está colocando ali como efeito de enquadrar a questão do ser humano com a desobediência. Mas existem outras coisas, inúmeras coisas que se podem enquadrar. E ele diz que quem comete tais coisas, essa alma morrerá no seu pecado. Ela morrerá. E ele deixa claro nesse capítulo que o filho, ele não vai herdar o pecado do pai. Se ele não cometer ali a injustiça. Se ele for justo, ele vai ser imputado justiça. Mas se o justo tiver um filho que for ladrão, derramador de sangue, que vive a cobiçar a mulher do próximo, contamina a mulher do próximo, que se contamina com ídolos, que faz toda sorte de impiedade, esse filho não vai receber ali a justiça do pai ou da mãe. E é o que acontece muitas vezes em nosso meio. As pessoas se enganam, acham que porque tem uma mãe ou um pai que estão ali pagando preço, são evangélicos há muito tempo, estão orando por ela, ela acha muitas vezes que ela vai herdar a justiça do pai ou da mãe. Não. O Senhor Deus, ele deixa bem claro pra gente: a alma que pecar, essa morrerá, gente. E então é nessas horas que Satanás, ele vem e acusa você. É nessas horas que ele vem e pede permissão de Deus para tragar a tua vida. E se você não estiver realmente praticando os frutos da justiça, que o primeiro deles, na nova aliança, que é aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador e cumprir, né, a vontade do Espírito, que está escrito lá no livro de Gálatas 5, 23 ou 24, se não me engano, que está descrito ali as obras da carne e o fruto do Espírito. Se você não cumprir, você vai morrer no seu pecado e você vai para o inferno, porque o diabo, ele vem tragar sua alma. Então, é muito claro quando Deus diz aqui na sua palavra: a alma que pecar, essa morrerá. Mas todavia, o Senhor deixa claro também que se o ímpio, ele se arrepender dos seus maus caminhos, das suas transgressões, de que cometeu, ele viverá. O Senhor, ele perdoará os seus pecados e vai sarar a sua terra, como diz na sua palavra. Então, meus amados irmãos, você não vai carregar a justiça e nem o pecado dos seus pais. O Senhor diz bem claro aqui, portanto, no capítulo 30, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde, convertei de todas as vossas transgressões e iniquidade, e não vos servirá de tropeço. O que acontece muitas vezes é que esse exemplo das pessoas que acham, né, que é muito comum a gente falar: eu sou evangélico, e aí a pessoa diz: eu também acho que eu sou, porque minha mãe o meu pai há muito tempo, há 20 anos. Elas acham ali que elas estão herdando aquela justiça. A única coisa que você pode herdar são os ensinamentos. E se você não transferir esses ensinamentos e não converter eles em obras, você vai morrer no seu pecado. E Deus, ele não tem prazer, como diz aqui no capítulo, na morte do ímpio. Ele deseja que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e ele seja salvo. O Senhor não se agrada na morte do ímpio, mas Satanás sim. Satanás, ele é sanguinário. E quando ele vê que você está pecando, em um pecado consciente, que você sabe que é pecado, ele sabe que você está transgredindo, ele sabe que você está adulterando, ele sabe que você está em fornicação, ele sabe que você está ali destruindo o seu corpo, que é templo do Espírito de Deus. Ele não perde tempo para pedir autorização de Deus para tragar sua alma, porque o decreto está aqui: a alma que pecar, ela morrerá. Bem como em Deuteronômio 28, que diz: a bênção, o Senhor dá dois caminhos, a bênção e a maldição. Se você obedecer, é bênção; se você desobedecer, é maldição. E é assim que acontece. Eu poderia estar aqui passando, né,
a mão na cabeça de muita gente, mas o Senhor está interessado em que o ímpio ele se arrependa, e está interessado também que o justo se mantenha na sua justiça, porque mesmo que o justo cair e pecar, ele pode se levantar e se arrepender. Ele vai cair na questão também do ímpio lá. Se ele se arrepender, ele vai ser justificado. Mas se o ímpio morrer na sua injustiça, se o justo morrer na sua injustiça, não vai ser lembrado a justiça que ele cometeu lá atrás, não. Ele vai ficar condenado. Satanás, ele vai levar para o inferno. Então isso é um alerta que eu creio que o Senhor está trazendo aqui. É um alerta que nessa sexta-feira o Senhor colocou no meu coração para estar alertando aos inscritos do canal, aqueles que estão prestes a assistir esse vídeo. Meus amados, a alma que pecar, essa morrerá. Então, passem a produzir frutos dignos de arrependimento, porque o reino de Deus é como se fosse uma corte, né, celestial gigantesca, onde Deus está aqui como justo juiz, o Criador, está aqui o promotor de acusação, Satanás, e está aqui no meio o nosso advogado Jesus Cristo, com seu Espírito Santo aqui na terra, influenciando para que as pessoas sigam o caminho da verdade. Só que bem como em qualquer audiência, em qualquer fórum onde aconteça audiência com algum juiz, se você for pego no seu delito, você vai ser condenado contra fatos, não argumentos. Se você for pego no seu pecado, você vai ser condenado. O que acontece muitas das vezes, né? O porquê, eu vou dar um exemplo rápido aqui. Aquele pessoal lá do Portas dos Fundos, lá, o Fábio Pochá e a equipe dele lá, outro dia, foi agora recente, foi encontrado um rapaz integrante lá da equipe deles, morto, né? Alguns dizem que estava esfaqueado e tudo, e as pessoas comentando, dizendo, olha aí, brincou com Deus não se brinca e tudo. Eu quero deixar claro uma coisa, Deus não pode tentar ninguém. O que matou esse homem, com certeza foi o decreto. Com certeza foi o decreto. Ah, mas ele não falou nada, ele não disse, ele era justo. A Bíblia nos diz o seguinte, que o justo terá vida longa na terra. O justo, Deus, ele cuida. Salmo 91, ele diz que Deus, ele guarda, ele cuida. A sua descendência será grande na terra. Então, meu amado, a Bíblia diz o seguinte, que o ímpio cedo é cortado da terra. Eu vou pelo que está escrito aqui, pelos princípios, pelo que eu estou vendo acontecer. Ah, então, poxa, está acontecendo uma criança. Criança é outro departamento. Criança, numa determinada idade, se ela partir, ela está na glória, ela já está salva. Não pode ser imputado pecado nenhum a ela. Mas se a pessoa já sendo adolescente, que pode ali, né, fazer a sua escolha, ela já vai direto. Infelizmente é assim, porque Deus é injusto, como o Senhor mesmo está falando aqui em Ezequiel. Não, ele não é injusto. Ele deixou os princípios, e ele, né, não é Deus que tem que se adequar à nossa forma de viver, não, meus irmãos. Somos nós que temos que nos adequar à maneira santa de Deus, seja aqui na terra, no céu, onde está preparado para nós. Porque nesses últimos tempos de sequidão espiritual, é muito mimimi, é muita, infantilidade, é muita falta de conhecimento, ainda querem discutir a palavra de Deus, querem discutir princípio, chamando Deus de um Deus, esse teu Deus aí mimado, um Deus vingativo, um Deus... Errais porque não tem conhecimento da palavra de Deus, não sabeis os princípios, e por isso errais, e ainda morrem no seu erro. E o problema não é esse, o problema é morrer
é o que acontece depois, o sofrimento que essas pessoas vão ter. Então eu acredito que esse vídeo foi para alertar, um vídeo libertador, para entender um pouco de como o Senhor Deus ele pensa a respeito das almas que ele criou, dos espíritos que ele criou. Então, a alma que pecar, essa morrerá. O justo, ele viverá. Se o justo tiver um filho e o filho cometer injustiça, o filho não herdará a justiça do pai e vai morrer na sua injustiça. Mas se o ímpio se arrepender, ele viverá. E se o justo ele cometer injustiça e morrer na sua injustiça, ele morrerá, vai para o inferno. Então, Deus não tem prazer na morte do ímpio, nem de quem comete impiedade. Antes, ele quer que, para finalizar o vídeo aqui, de uma forma direta, lançai de vós as vossas transgressões com que transgredirdes, e criar em vós um coração novo, e um espírito novo. Pois, por que razão morrerias, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Amém, irmãos? Fica aqui esse vídeo. Tenha um final de semana abençoado, em nome de Jesus Cristo.